Boa tarde a todos. Bem-vindo à Frater. Boa tarde, Rose, Wagner, Chiquiteto, Xanri, Sandra, Dulce, Ligeiro, Lilian, Lívia, Patrícia, Relatividade, Ana Laura e Prata. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início a mais uma tarde. Só a internet que caiu, mas já está passando e vai melhorando. E o nosso estudo de hoje aconteceu na Casa Espírita. Vamos dar início então, com uns minutinhos só de atraso, e vamos para a nossa prece inicial. Vamos pedir a nossa irmã Xavi, quando estiver pronta, que levante a mão. Tá, não, Frater, mas então eu vou fazer aquela mesmo processo da semana passada, ok? Depois você me dá um retorno. Vamos então dar início já com a nossa prece, com a nossa querida Xanri, ok? Boa tarde para todos. Ok, acho que tá ok meu som, né? Boa tarde novamente. Me ouve? Me ouve? Ok? Som aqui. Então, eu convido a todos para a nossa prece inicial e eu tenho buscado essa prece, né? Ultimamente, que é a oração a Bezerra de Menezes. Então vamos unidos num só pensamento, né? Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles desmerecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino, portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o fiel e prudente. Faze-o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimentai as suas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos quais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Obrigada, Pai, obrigada, querido Mestre Jesus, espiritualidade amiga que sempre se faz presente quando nos reunimos para os estudos. Então, mais uma vez, obrigada, Mestre Jesus, e que a Rô, que vai fazer o estudo hoje, seja inspirada, intuída, e que nós possamos permanecer em paz, muita paz a todos.
Oi, tem som? Tem som? Ok. Eu vou tentar ir pro PC porque no Note aqui ele tem um efeito, parece retardo, né? Eu levanto a mão e demora para aparecer. E o som às vezes está com pique. Mas ele não queria abrir o portal aqui no PC. Mas tudo bem. Vamos lá. Obrigada, Joaninha, pela nossa prece. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do livro Aconteceu na Casa Espírita. Quem desejar acompanhar na leitura, já eu vou colar o link, ok? Vamos então dar continuidade. Quando a Rose estiver pronta, pode levantar a mão. É um estudo muito importante, cheio de nuances, né? Que são muito para o nosso dia a dia, não só na casa espírita, em qualquer lugar, no trabalho, em casa. Bem-vindo à Eternidade, Bel, Osmar, sejam todos bem-vindos. Uma boa tarde de estudo. Boa tarde. Desejo a todos muita paz, muita alegria. Sintam-se todos abraçados. Que cada um que adentra na sala unidos pela doutrina espírita sinta-se acolhidos pelos nossos amigos da espiritualidade, pelo nosso Pai Maior. Eu começo as nossas atividades trazendo para que possamos nos harmonizar. Já senti a presença dos amigos em nossos lares, com a mensagem que fala: muitas almas procuram uma resposta para todo o caos e confusão atuais no mundo. Dia a dia a situação piora, mas nada tema, pois ela tem que piorar ainda mais antes de começar a melhorar. Um furúnculo tem que inchar e ficar purulento antes de estourar e liberar o veneno, para depois sarar. As tristezas do mundo terão que inchar antes de conseguir liberar toda a raiva, avareza, inveja, egoísmo, e só então poderão se curar. Eu preciso de vocês em completa paz interior, e vocês encontrarão esta paz se mantiverem sua mente em mim e for capaz de elevar sua consciência, enxergando somente o melhor. Se vocês se deixarem envolver pela situação do mundo, vocês não serão capazes de ajudar a melhorá-la. Você tem que ser imune a uma doença ou irá contraí-la, e não poderá ser de qualquer ajuda. E eu preciso da sua ajuda. Eu preciso de vocês livres e sem perfeita paz. Só então eu poderei usá-los. Então sejam todos envolvidos nessa mensagem maravilhosa, 16 de julho. Seja bem-vindo, Jair, Dom Jorge. Vocês viram que quando eu coloquei aqui, a gente até estranha, né? Furúnculo. Mas quem já teve furúnculo aqui? Que é uma feridinha que dá uma dor danada. Incha bastante o local. A gente tem vontade de gritar, de espernear, de cortar aquilo fora. A gente diz: ai, Deus, me ajuda, né? Ai,
é uma dor assim, eu já tive na perna. E às vezes, se a gente para pensar aqui agora, a gente reclama tudo que está acontecendo aqui no nosso planeta Terra, né? Tudo que está acontecendo, a transformação neste planeta Terra, as dificuldades, os tormentos, percas, doenças, muita revolta, muito ódio, muitas vinganças, né? E será que tudo isso que está acontecendo não é necessário para que a gente possa saber se reeducar, educar nossos sentimentos? Muitos de nós procuramos uma resposta. Às vezes a gente procura essa resposta através de um amigo, através de um grupo, através de uma sala virtual, na casa espírita. Procuramos uma resposta com os nossos amigos da espiritualidade. Quando nos preparamos para os trabalhos mediúnicos, ali a gente eleva o pensamento e conversa com eles. Por que está acontecendo isso? Por que é permitido a desavença, a mentira, o engano? Por que existe ainda o egoísmo entre os seres humanos, né? Por que nos deixamos ainda envolver nesse sentimento de paixão? E às vezes essa paixão se transforma em tristeza e mágoa, ressentimento. Então tudo isso nós já estamos acompanhando no nosso estudo do livro Aconteceu na Casa Espírita. E aí entra as respostas que muitas vezes a gente questiona. Por que acontece essas desavenças dentro da casa espírita ou numa sala virtual? Porque uma sala virtual também é uma casa, uma extensão do nosso lar e uma extensão da nossa casa espírita onde nós trabalhamos. Aos que estão chegando, sejam bem-vindos nessa tarde. Nós colocamos aqui na segunda-feira passada sobre a maledicência que já estava, né, se multiplicando dentro da casa espírita. Que as pessoas, os trabalhadores, alguns já estavam envolvendo, né, a maledicência, a fofoca. E eu disse que a chaga, a pior chaga da humanidade é a fofoca. Uma delas, né? É aquele que muitas vezes nem sabe o que aconteceu e já está passando adiante aquela informação que nem conhece a realidade. Então, nós também temos que ter esse cuidado, aquilo que a gente escuta, né? Não passar adiante sem ter certeza. Isso, Wagner, é muito triste, né? Que bom que retornou, Verônica. Antes de eu dar continuidade aqui, eu só queria assim relembrar aos colegas que se vocês começarem a cair muito do Pautalk, procurem baixar a nova versão do Pautalk, pode ser isso que está dando conflito com vocês, tá? Então, baixem ali no... A Charri sabe por onde que baixa, é só chamar ela em PVT que ela explica para vocês, né? A nossa Eugênia colocou as 3 peneiras, né? O que seria? Nós temos que também sempre saber peneirar para nossa vida aquilo que é bom. Que a gente possa sempre analisar antes de julgar alguém, antes de botar o dedo né, no nariz do colega, de criticar a atitude daquele irmão. Nós nos preocupamos muitas vezes com o que o colega faz, com o que o colega pratica, do que com os nossos atos. Vocês estão me escutando bem na sala? Andréia, fecha o teu computador e reabre ele de novo, tá?
que pode ser a tua conexão. Tem algo na vida que eu li hoje e que fez eu repensar muito. Que a gente não busca isso na escola, né? E que a gente não busca isso também, vamos dizer assim, aqui nos estudos. Tem uma coisa na nossa vida que precisamos aprender. É saber suportar. Quando eu li isso hoje de manhã, isso me fez assim, me deu vamos supor assim, uma guinada. Porque quando a gente suporta as nossas dificuldades, o que acontece? A gente persevera. O suportar é buscar a nossa transformação. O suportar é renovar as nossas atitudes. E esse renovar essas nossas atitudes que é o difícil. Porque ainda necessitamos ainda desses vícios que a gente carrega dentro de nós. Para que nós possamos entender, o nosso estudo aconteceu na Casa Espírita, para que a gente possa agora entrar aqui no capítulo que vai falar entre mensagens e críticas, né? Quantas vezes a gente é criticado? Quantas mensagens a gente recebe nos nossos trabalhos mediúnicos e a gente às vezes não acredita? Uma vez, há uns 2 anos atrás, eu recebi uma mensagem, uma psicografia, que no início eu não entendi. A colega que psicografou me passou, e eu olhei para ela e disse assim: pode me traduzir? Porque ainda estou sem entender. Aí ela leu e a gente ficou analisando. Ela disse: Rô, tu não conseguiu entender? Eu disse: não, mas eu vou estudar por que me passaram essa mensagem. Depois de 2 anos, passou o decorrer desses 2 anos, foram acontecendo algumas coisas que eu fui associando àquela psicografia. E hoje eu posso dizer para vocês o que seria essa psicografia, porque quando a gente passa a ter o entendimento, o esclarecimento, e não a revolta, e sim a paciência, a calma, e saber esperar, que isso é o mais importante, saber esperar com sabedoria, sem revolta, compreensão. Exatamente, Lilian. A gente consegue nos sentir mais leve, somos mais assessorados pelos amigos, eles nos mostram. E essa psicografia dizia assim: querida irmã, se hoje tu achas que tudo é difícil nessa caminhada, se prepare, se fortaleça, não deixe de estudar. Muitas turbulências virão ainda. Aqueles que te julgam um dia serão os teus aliados. Vibramos por ti sempre. Aí essa irmã assinou ali, como essa irmã sempre está comigo, né? Que eu sempre comento, nunca entro muito em detalhe aqui na sala, mas é uma irmã da espiritualidade, que é minha irmã, que eu digo assim, é que nem é minha amiga, é minha irmã amiga, que está comigo sempre. Não é minha mentora, é minha amiga espiritual, é diferente. E aí, aquilo eu fiquei pensando, puxa vida, mas vai vir mais turbulência. Primeira coisa que eu disse, mais turbulência ainda. Eu disse para minha colega: Jesus, mais ainda.
E eu tinha hábito de brincar, assim. Nossa, deve ter jogado pedra, chiclete na cruz, deve ter feito muita coisa para que hoje eu tenha que passar por isso, né? E aí, meus irmãos, hoje eu posso dizer para vocês, entendi aquela mensagem no decorrer desses anos, o que seriam as turbulências. As turbulências foram necessárias, né? Aqueles que às vezes não nos aceitam, nos julgam, nos cabe a saber compreender aquele irmão e não julgar eles por não nos aceitar. Cada um tem seu fardo, como disse ali o nosso irmão Jair. Cada um de nós temos nosso dever maior de saber crescer, saber se multiplicar o bem, sem olhar a quem. Estudar é necessário para que a gente possa sempre saber buscar o equilíbrio, para que a gente saiba interpretar as mensagens dos amigos, porque eles nunca vão nos passar ali naquela mensagem mastigadinho. Eles nos passam como se fosse por capítulos, por sinais, para que a gente possa saber decifrar. Seria muito fácil para nós eles dizerem quem são os nossos inimigos. Seria muito fácil eles chegar e dizer para mim que tipo de turbulência seriam essas, né? E que sentido teria estarmos convivendo num grupo, dentro de uma casa espírita, ou numa sala virtual, ou no nosso trabalho, no nosso dia a dia? Que mérito nós iríamos ter? Como que nós iríamos aprender a saber lidar com o desconhecido? Como iríamos aprender a lidar em saber lidar com o desapego, com o apego, com as decepções, com as mágoas? Como saber lidar com aquele que tanto tem, não valoriza, com aquele que usa da maledicência, e assim por diante. E aí o Wagner nos coloca: escrevi a mensagem que recebi do Dr. Hermann, mentor da Casa Leon Denis, e diz o seguinte: Wagner, estás bem fisicamente, és médio apenas isso, portanto observes cargas negativas, estude a doutrina espírita, saberás como agir. Paz, Hermann. Recebi esta mensagem em 1887, estou estudando até hoje a doutrina para saber agir. E isso que o Wagner colocou, quantos de nós aqui, talvez outras e outras pessoas que a gente conhece, recebem essas mensagens, mas não valorizam, não entendem o sentido daquela mensagem, porque nós ainda queremos as respostas prontas. Às vezes a gente quer tirar aquele inimigo do nosso caminho, a gente não quer estar do lado daquele inimigo. É mais fácil a gente pegar, fechar a internet, bater com o telefone na cara, dizer vai embora, do que sentar e conversar. Se a gente não pode assim, mas vamos tentar dessa forma, cada um no seu habitat. Tu respeita meu, eu te respeito o teu. Seria tão fácil se fosse assim, mas a gente sabe que não é. A convivência é a mais difícil do ser humano. Eu sempre falei na casa espírita, como aqui muitas vezes, as pessoas dizem assim: como eu te amo, Rô. Mas será que tu iria daqui uma semana dizer a mesma coisa para mim, que me ama? Se passasse a conviver comigo, ver os meus defeitos, sou mandona, sou chata, sou exigente, sou determinada, gosto das coisas muito organizadas, cobro. Será que isso não iria incomodar algumas pessoas? E eu observo isso. A gente fala com muita facilidade: como eu te amo.
Mas a gente consegue entender o que é o amor de verdade? Porque quem ama, tolera, quem ama, suporta, quem ama, respeita, quem ama, aceita a pessoa como ela é, quem ama, liberta. Então, entre mensagens e críticas, né? Voltando aqui para o nosso livro, para que a gente possa agora buscar o entendimento, o porquê que para nós ainda é tão difícil aceitar as críticas e as orientações que quando vem para nós pelos amigos espirituais, ou quando um amigo chega e diz: eu faria dessa forma. Ah, mas tu não tá na minha pele para sentir as minhas dificuldades. Deus, ele é misericordioso. Ele permitiu as nossas escolhas, né? Ele permitiu. Voltando ali só para, antes de eu entrar aqui no livro, que o Wagner, a Lilian e o Jair colocaram, o Wagner diz: estava passando por muitas dificuldades emocionais, fui a médicos, fiz exames e fui orientada a buscar a casa espírita. Aí recebi esta resposta deste espírito amigo. E aí o Wagner colocou: são os melindres, fruto do orgulho. Porque a gente se melindra por qualquer coisa ainda, né, Wagner? A Lilian diz: estamos caminhando em direção ao amor através dos espíritos, espíritas e no exercício do convívio. O Jair: por isso digo que o tempo soluciona tudo. É um exercício diário perdoar e querer a felicidade de todos. O Dr. Herman sempre nos diz que não devemos julgar mesmo que nos engane, pois não sabemos a história da vida da pessoa. Por isso, tente sempre perdoar na medida por isso que eu sempre tento perdoar na medida de minhas capacidades. É que essa colocação do Jair também, nós temos que saber nos colocar sempre no lugar do outro. Por que ele está agindo daquela forma? Por que ele está assim revoltado? E quando a gente sabe que alguém está assim, a melhor coisa que tem, meus amados, é aprender a se silenciar. O mais difícil do perdoar é aprender a se silenciar. Isso eu coloquei lá no Face hoje. O mais difícil é se silenciar, né? Então, se eu começar a aprender a me silenciar, vai ter a hora e o momento para que a gente possa depois sentar como adultos e conversar. Assim é na casa espírita, qualquer lugar. Qualquer lugar nós temos que ter a sabedoria de saber termos a paciência, né? E outra, sempre que um não está bem, que sempre às vezes acontece que um não está bem, está agressivo, a gente pede, né? Por favor, hoje não está legal? Então só um pouquinho. Hoje nem vamos falar. Vamos manter no silêncio. Se eu estou me sentindo um pouquinho mais equilibrado que aquela pessoa, eu envolvo ela na luz. Envolvo ela numa luz sublime. Nós temos um poder magnífico dentro de nós que desconhecemos. Esse poder que pode tanto construir para o bem, como a gente pode destruir para o mal. Então, se eu gosto daquela pessoa e ela não me aceita como eu sou, como que eu vou ajudar ela? Pelo menos me ver com olhos de amor, envolver ela numa luz, envolver ela na paz, envolver ela na tolerância, naquela energia, envolver ela nas cores, envolver ela numa música, emanar uma vibração salutar para ela, agradecer a Deus por aquele reencontro. Todo reencontro
né, é necessário para que a gente possa se entender, para que a gente possa voltar a esclarecer aquilo que ficou lá para trás. Nos colocarmos sempre no lugar do outro, antes de julgar. Mas para isso, a gente tem que aprender a não se melindrar. A nossa sabedoria, ela existe, mas nós não praticamos. Porque todos nós aqui já passamos por outras e outras existências. E olha o quanto a gente já evoluiu. O quanto a gente já cresceu. Né? Então vamos entrar aqui no nosso livro, que a gente começa aqui a falar, se empolga, né? E é muito bom, é muito gostoso ver a participação de vocês na área de texto, porque a gente pode sempre colocar, né, abordar e levar tudo aquilo que naquele momento a espiritualidade aqui conosco, ela também está interagindo. Ela está passando para nós aquilo que nós necessitamos ouvir, sentir. Então, no nosso livro, que fala entre mensagens e críticas, nos diz que no mundo dos espíritos, porém, o trabalho de auxílio aos companheiros que estavam no campo das provações era bastante intenso. As entidades amigas iniciaram o processo de divulgação de mensagens edificantes através da mediunidade. Então vocês viram que no início aqui nós estávamos colocando sobre isso. As mensagens que os nossos amigos nos enviam através dos trabalhadores, né? Avisos, alertas, os cuidados que nós deveremos ter. Então diz: centenas de mensagens foram irradiadas, ressaltando a necessidade de mais trabalho, discrição, zelo pela doutrina espírita e tolerância entre os cooperadores do amor. Então, quem não estava aqui na sala acompanhando nossos estudos, só fazer uma conclusão rapidinha. Por que está sendo colocado aqui no livro essa mensagem dos amigos? Porque o que já estava acontecendo naquela casa, né? Trabalhadores foram afastados, né? A nossa fraternista foi afastada porque o marido, ele se envolveu numa outra religião, começou a criticar ela, ele começou a perder todo o seu dinheiro dando para essa religião o que eles tinham. Ela não tinha quase dinheiro mais para pegar ônibus, então isso dificultava a ida dela na casa espírita. Depois a passista começou a ficar envaidecida, que estava curando. Depois a que trabalhava também no magnetismo começou a dizer que ela tinha um mentor, que ele queria trabalhar com a cirurgia, né? Depois o doutrinador e mais essa que era a passista começaram a se envolver num caso amoroso, né? E o que aconteceu? Cada um foi levado na espiritualidade enquanto dormia para receber as orientações. Isso acontece conosco muitas vezes. E eu sempre digo para aqueles que eu tenho mais contato aqui na internet, vamos falar aqui porque a gente está aqui, quando a gente vai dormir, a gente não pode dormir com raiva, com ódio, magoado, com ressentimentos, porque com certeza em bons lugares o nosso espírito não vai, né? Ele vai parar em algum lugar que não é muito bom. Então eu sempre digo que nós temos que pedir para os nossos amigos que quando a gente for dormir, que eles nos levem lá para a espiritualidade, para que a gente possa ou levar aquelas pessoas que a gente não está tendo um acerto, que a gente não está conseguindo ter entendimento, está acontecendo alguma revolta, que a gente possa se reunir lá na espiritualidade, conversar, nos acertar, que eu possa receber lá na espiritualidade um fraterno, um atendimento de cura, enfim, cada um vai pedir aquilo que é de necessidade. Mas pelo menos a gente sabe que
Os amigos, quando a gente pede com o coração convicto naquilo que a gente quer, eles não nos abandonam, eles nos levam, né? Nosso espírito é levado para esse tratamento. É comum a espiritualidade inferior conseguir afastar médios pelo ego por não assumirem cargos na casa espírita e se sentirem preteridos. É comum, mas a espiritualidade ela só afasta mesmo em último caso, mas ela não afasta do trabalho. Ela direciona aquele irmão para uma outra casa espírita para continuar suas atividades, estudar, ter mais disciplina. Jamais a espiritualidade vai pegar e vai tirar aquele trabalhador daquela casa por tirar e sem amparar. Eles sempre vão direcionar eles para algum lugar que vai ser necessário. É que nem um filho rebelde. Às vezes está numa escola que não exige muito daquele aluno. E aí a gente, como mãe, vê que aquela escola está fraca para aquele aluno. Então, peraí, vamos botar esse filho numa escola onde vai ficar o dia todo integral, vai aprender a ter disciplina, a fazer outras tarefas, saber respeitar, Às vezes precisa de pulso firme. E assim somos nós, trabalhadores. Acostumamos naquela casa, não temos disciplina, não temos respeito, Temos que às vezes somos direcionados para uma outra casa para ter mais disciplina. E aí a gente passa a valorizar aquela casa que nós éramos, dá mais valor. Porque a gente pensa, lá vai ser diferente, lá vai ser melhor, gente nova. Alto lá, vamos ter que recomeçar da estaca zero. Conquistar seu espaço, conquistar as pessoas, e não é fácil, Então, quando o nosso irmão colocou ali, é comum a espiritualidade inferior, essa tem toda a condição de dominar um trabalhador, se ele ainda tem a maldade dentro do coração dele, Jair. Se os amigos das trevas tem domínio no trabalhador, é porque ele tem ainda a maldade dentro do seu coração. O irmão das trevas só consegue ter domínio a ti porque ainda tu tem as mesmas características, tem os mesmos sintomas daquele irmão. O nosso Jair colocou, é claro que com o tempo, como não tem mais utilidade, a inferioridade, ele é largado e acaba voltando. Mas o momento quebra uma estrutura, por isso temos de estar sempre vigilantes. Toda sexta o Dr. Herman nos fala isso. Vamos ver o que a Chanri falou. Até porque os doentes que são os mais necessitados. Nós também. Às vezes a gente acha, eu não sou uma doente, eu não sou uma necessitada, mas todos nós somos necessitados, Também somos, porque nós também temos as nossas dificuldades, que às vezes está ali guardadinha dentro de nós, que só nós sabemos, A gente consegue não mostrar, transparecer, mas muitas vezes a gente sofre calado com essas nossas deficiências. Então nós conhecemos o nosso interior, a gente sabe. Então, voltando aqui. Os médios captavam as informações espirituais, cada qual com suas capacidades medianímicas, vestindo as ideias dos benfeitores com o próprio material mental, mantendo-se fiéis ao fundo das informações superiores. O que quer dizer isso? Que os amigos, eles só vão vir através daqueles trabalhadores que realmente são íntegros, aqueles que vai passar aquela informação como eles passaram, sem inventar nada, sem criar nada, É uma responsabilidade, o amor tem que ser pleno. É como se, um exemplo que eu vou dar aqui, vamos supor que de repente vocês todos estivessem nas primeiras fileiras, de cadeiras
para receber o passe. Aí eu pego a primeira fileira para dar passe. E eu me deparo aqui justamente com a Verônica, que não temos afinidades. Não suporto ela, não gosto dela, né? Nossa, repulsa plena. Aí o que eu vou fazer? Eu vou não vou querer dar passe na Verônica. Eu vou chegar e vou dizer: ô Xanri, troca de fileira comigo. Tu dá passe nessa fileira, eu vou dar na outra. Aí tá a grande oportunidade nossa, naquele momento, de trabalhar esses nossos impulsos da repulsa. A grande oportunidade de estar ali dando para ela, né, fazendo mentalmente o nosso pedido de perdão, pedindo que os amigos que possam nos envolver as duas num momento de muita harmonia, né? É uma troca, porque o perdão, ele não se adquire naquele exato momento, não é assim que funciona. O perdão tem que ser trabalhado todos os dias, ser lapidado no nosso coração. Mas eu posso, naquele momento, dizer para ela o quanto eu preciso do amor dela, o quanto nós precisamos nos conhecer, o quanto nós precisamos nos respeitar nessa existência. Perdoar não quer dizer que a gente tem que estar lado a lado com aquela pessoa todo dia. Mas nós temos que aprender a respeitar, a tolerar aquele colega que faz parte daquele grupo de trabalho. Aquele colega que entra na sala, que vai direcionar, vai dirigir aquele trabalho. Aquele colega que vai estar dando a aula, né, os estudos, ou que vai palestrar, ou que vai dar o passe. Quantas vezes a gente vê no olhar daquele irmão a crítica? Ah, lá vem ela de novo. Lá vem ela falar de novo isso. Mas é porque a gente toca na ferida. Às vezes, tu não precisa nem falar. O teu olhar fala tudo. E nós nos condenamos a nós mesmos pelo um simples olhar de alguém, né? A afinidade tanto pode ser positiva, Jair, né, como negativa. E se ainda a gente se deixa abater pelos melindres, por esses irmãos menos esclarecidos, irmãos que ainda gostam da maledicência, irmãos que acham que estar dentro de uma casa espírita, às vezes com um guarda-pó branco, dependendo ali do trabalho que vai exercer dentro da casa, que aquilo é uma glória, ainda prevalece naquele irmão a vaidade. A gente leva muito tempo para entender o que prevalece para nós não é o material. Não é estar ali com aquele guarda-pó branco, não é as cadeiras da casa, não é as funções que cada um vai exercer dentro da casa. Às vezes, por tu ser diretora de uma casa espírita, não é porque tu sabe falar, porque tu tem estudo, porque tu tem conhecimento, não é por isso. Mas se tu veio com todos esses requisitos, porque foi te dada essa oportunidade de ter todo esse conhecimento, ter a sensibilidade, ter a facilidade de aprender, de falar, ter todo aquele jeito de levar através do trabalho, né? Foi te dado isso para te poder auxiliar o teu amigo e teu irmão. Auxiliar sem fazer distinção. Então, quando os amigos da espiritualidade passam as mensagens para que a gente possa colocar em ação, como está acontecendo aqui, que eles estão passando já para alguns trabalhadores, os cuidados,
o que deve se colocar a partir de agora em atividades na casa espírita, porque os irmãos, né, trevosos já começaram a invadir a casa, começaram a atacar alguns trabalhadores, né? E alguns dos trabalhadores estão cegos, estão com um véu nos seus olhos e não tem churumela, como a gente diz, eles não querem arredar, eles acham que eles são certos e os outros são errados. Quantas vezes a gente chama um trabalhador e diz assim: irmã, hoje tu não vai trabalhar, tu vai passar no atendimento. Eu não estou doente. Tu vai passar num socorro, desobsessão. Mas eu não tô obsediada. Obsediada tá tu. Eu já ouvi isso muitas vezes. E aí? Tu vai deixar de trabalhar para aquela irmã? O que vocês fariam se eu chamasse, vamos supor aqui a Shanri, e a Shanri dissesse: eu não vou passar a rua, ninguém me obriga. O que vocês, como coordenadores de uma casa espírita, fariam com a Shanri? O que vocês fariam? É uma pergunta. Oraria mais por ela? Se vocês fossem coordenador da casa espírita e a Shanri não quisesse passar no socorro espiritual, o que vocês fariam? E aí, tentaria compreender, puxava a orelha. Então, só isso dava café para ela. Sandrão, mas cada um tem seus motivos. Mas se a Shanri, a gente tá vendo que ela tá obsediada, tá com problema sério, e aí nós não faríamos nada? Só isso, meus amigos. Convencer? Muito bem, Jair. Achei que ninguém ia me responder. Pois é. Então, o que nós poderíamos fazer? O que a Rô faria e o que nós podemos fazer? Suponhamos que você fosse coordenador dos trabalhos de socorro. E a Shanri não quer passar. Eu posso, ela está dentro da casa, eu posso passar o nome dela no socorro, ela não precisa estar na sala. Eu posso passar o nome dela e trabalhar para ela. Eu vou, limpar esse campo dela que está ali, aqueles irmãos vão vir ali, vão conversar com a gente vai saber o porquê que eles estão com ela. Então nós vamos dar o primeiro passo, aí ela já vai estar menos arredia. Terminou os trabalhos, a gente procura. Tá aí, Shanri, como é que tu tá? Ai, tô me sentindo melhor, alguma coisa. Às vezes até dá uma soneira naquele trabalhador, né? Dá uma soneira, porque tu não pode deixar ela trabalhar. Tu pede para ela ficar na livraria, em qualquer lugar, mas dentro da casa. Então, no momento que tu tá doutrinando aqueles irmãos, tu tá trabalhando para Shanri, tu tá envolvendo ela no amor, tu vai conversar, às vezes até com o espírito da Shanri, né? Pode acontecer isso também. Quando termina os trabalhos, ela vai dizer: eu não sei o que está acontecendo comigo, Rô. Ai, eu estava tão rebelde, estava tão isso, estava tão aquilo, eu não sou assim. Aí eu digo: pois é, minha amada. Aí eu posso falar alguma coisa para ela. A gente trabalhou, vigia teu pensamento. Vamos passar a semana que vem de novo, essa semana, no sábado, de novo no socorro. Só que eu quero que tu esteja de corpo presente, tá bom? Então tá, aí ela já vai vir melhor. Pedimos para ela: faz o teu evangelho na tua casa, lê, vibra, reza bastante, não abre, tu tá revoltado, tá chateado com alguma coisa, não te deixe ser minada por algo, se tem alguém te minando, te falando, vibra. Tá com algum problema? Vamos conversar, vamos fazer um fraterno. Então nós temos que primeiro, não podemos nunca chegar e dizer assim: ela não, a gente não pode obrigar, a gente não, alguma coisa nós temos que fazer. Por quê? Se a gente não fizer isso, um dia eles vão nos cobrar, vai ser cobrado. Puxa vida, dona Rosane, tu teve a oportunidade de amparar a Shanri
e tu preferiu que ela pegasse a bolsa e fosse embora. Não, não é assim também. Sabe por quê, Andréia? Vou te explicar. Tem trabalhadores que acham que precisam passar no socorro toda semana, todo dia. Acham que sentar na cadeirinha ali, querem ouvir tudo. Se vai no banheiro, se precisa tomar banho, se precisa pegar ônibus, se tem que pagar a conta. Isso, Charri. Só querem ouvir babá. A gente também tem que saber. Nós, trabalhadores, vamos dizer assim, quem coordena, tem que ter a sensibilidade. Tem que ter essa sensibilidade daqueles que realmente todos necessitam. Mas aqueles que querem passar sempre, tu tem que colocar atividade para eles. Ai, Rui, eu queria tanto passar no socorro hoje. Por que tu gostaria? Não, então vamos fazer um fraterno. Primeiro, vamos conversar por que tu gostaria de passar. Tu faz um fraterno com a pessoa. E tu passa algumas atividades. Tu vai ler esse livro, vai fazer isso, tá bom? Tu vai ver como tu vai melhorar. Nós podemos até passar o nome dela, mas não passar ela. Tem cada caso é um caso. Deu para entender, meus amados? Vamos ver o que o pessoal colocou. Acho que passe vai resolver tudo. A Chanrei disse que as pessoas acham que passe vai resolver tudo. Aí o Jair disse, legal é ver passista querendo receber passe como se ele não tivesse recebido quando estava ministrando o passe. Tem tanta coisa que a gente vê, né, Jair? Mas, para isso a gente também tem que estudar, saber ter calma, saber ter paciência. Isso é fundamental, né? Se hoje a gente está na condição de poder estar ali trabalhando, elevando o nosso pensamento, levando essa energia que eu digo que é fantástica, porque nós somos os primeiros a receber ajuda, para depois ajudar aqueles que vão até nós na casa. Né? Nós não estamos ali para ajudar só os de fora, primeiro nós estamos nos ajudando. Primeiro nós estamos reeducando os nossos sentimentos, que é o mais difícil. Eu levei muito tempo para entender isso. Muito tempo para entender. E tem coisas que ainda eu duelo dentro de mim. Quando se fala que, vamos maneirar um pouquinho aí, dona Rosane. Aí eu digo, mas por que sempre tem que eu maneirar? Eu mesmo me pergunto. Aí tu ouve aquela vozinha, porque tem que ser tu. Às vezes a gente diz assim, puxa vida, aquele ama tanto, aquele nem parece que nem ama. Mas se tu veio com aquele excesso de amor, é porque tu tem esse amor, tu tem que dar. Tu tem excesso de amor, tu tem que dar esse amor para as pessoas. Aquele que não tem amor ainda, que não sabe lidar com esse sentimento, é o que mais precisa receber. É que nem um relacionamento. Um é calmo, passivo, o outro é um furacão. Então eu digo que é a balança, o peso é a medida. Imagina se os dois fossem furacão, como que seria? Iriam se agarrando no pau todo dia. Não seria assim? Então tem que sempre um é calmo, né? O Wagner perguntou, Estrela, o que é ter excesso de amor? Excesso de amor, para mim, é tudo aquilo que se torna apego. Porque quando a gente ama de verdade, não existe excesso. Não existe armadilhas, não existe sofrimento, não existe tristeza. O amor, o que ele é? Para mim, o amor é uma libertação plena de educar, ensinar, ter prazer em tudo que faz, sem esperar nada em troca. É que nem um exemplo que eu vou dar para ti especialmente, tá, Wagner? Por exemplo, esse amor assim que tu tem pela tua neta é um amor sublime. É um amor
de ver crescer, sabe? De tu ver ela ter uma boa índole, de ser perfeita, ter uma boa educação, né? Então, amor não é pena. Amor é ter razão às vezes, sim. Amor é saber cobrar. Amor é saber ser exigente. É saber dizer não. É dizer, por aqui, faz isso, não vai fazer. É a medida certa. É que nem a gente com filho. A gente não pode dar tudo para eles. Assim é quando a gente, na casa espírita, quando tu é diretora de uma casa espírita, a gente tem que olhar todos com os mesmos olhos. Tu não pode fazer distinção. Eu não vou colocar a Charri nos trabalhos porque eu não vou com a cara dela. Não, eu não vou botar ela no passe. Não. E aí, como é que eu vou crescer junto a ela e como que ela vai aprender? Pois é, a gente não pode confundir. Mas como que eu vou aprender? Praticando, exercitando. É como o nosso amigo Décio colocou ali o café cappuccino, né? Tu tomar aquele café e saber sentir o prazer que ele está te dando, né? Aquela coisa boa. Mas tu consegue às vezes ficar um dia todo sem tomar aquele café. O amor não pode ser aquela coisa que sufoca, que maltrata, que faz sofrer, que faz chorar. Não. Amor é saber ser resignado. Amor não é a paixão, não é tesão, não é corpo, não é pele, isso que eu estou falando. Isso é um complemento. É um complemento. O amor é quando a gente conhece a fundo o que realmente Jesus nos mostrou e veio nos dar esta grande oportunidade de perdoar, de recuperar tudo aquilo que a gente deixou lá atrás por coisas tão bobas, tão pequenas. Às vezes pelo essa palavrinha que se chama orgulho. Quantas vezes a gente cai no arrependimento e se acorda e diz, puxa vida, por que eu não fiz isso antes? A gente só passa a dar valor quando a gente perde. Quando a gente vê a outra pessoa com alguém, né? A gente vê e passa a ver as qualidades e os valores daquela pessoa quando a gente vê que aquela pessoa nunca mais vai estar conosco. Ou ela já desencarnou, ou conheceu outra pessoa, ou foi embora para outro lugar. Mas até quando a gente vai ser orgulhoso? Até quando a gente vai entrar dentro de uma sala espírita, numa casa espírita, e com a cabeça erguida, o peito estufado? Eu não vou cumprimentar a Eugênia. Capaz! Mas que trabalhadora sou eu? Que trabalhadora é essa que não cumprimenta sua própria colega dentro da casa espírita? Que não diz pelo menos bom dia, boa tarde, obrigada, dá licença? E aí vem as dores e os sofrimentos que nós mesmos criamos. Somos nós. Não são eles. Somos nós, porque nós abrimos essas brechas. Se nós conseguimos prejudicar o nosso irmão encarnado, né? Imagina quantos que estão lá fora nos assistindo. Muitos querendo estar no nosso lugar para poder voltar atrás e se redimir dos seus erros. Quantos
quantos gostariam de poder voltar, né? E dizer para aquela pessoa, quantos na casa espírita, num trabalho mediúnico, vem ali dizer assim, ó, eu já fiz parte dessa casa, já fui um trabalhador e uma trabalhadora, e eu não valorizei, eu não dei oportunidade para mim mesmo de estudar, de praticar o bem, eu só fazia fofoca, eu só, né, prejudicava o grupo, falava mal da casa, dos dirigentes da casa. E hoje eu estou aqui desse lado, né? E eu estou arrependido. Eu gostaria tanto de poder estar aqui com vocês trabalhando. Gostaria tanto de voltar, mas eu sei que eu não posso. E aí? Então, à medida que as mensagens foram sendo recebidas, avaliadas com rigor e divulgadas, o ambiente do centro começava a mudar vagarosamente. Então, quando a gente começa a colocar em prática aquilo que recebemos, as energias começam a mudar. Quando tu tem disciplina, às vezes tu tem que ter uma mão de ferro. Às vezes tu tem que saber falar mais alto, mas com doçura nas palavras. Às vezes tu tem que chegar e ser determinada, é isso, e vamos fazer isso e ponto final. É como a gente faz com o nosso filho. Senta e tu vai comer essa comida hoje. Não é assim? Eles não vão deixar de nos amar. Quem ama, ama sempre. Agora, aquele que se melindra por tu ser rígida, ser determinada, é porque precisa ainda aprender muito. Se a gente se melindra por pouca coisa, isso nos falta confiança em si próprio. A sua autoestima está embaixo, como aqui a nossa fráter fala muito sobre isso. Então nós também temos que aprender a nos amar. Eu só posso amar o meu próximo, eu só posso fazer o meu companheiro, a minha companheira feliz de verdade se eu me amo, se eu me valorizo. O problema da humanidade, Rô Estrela, é que ninguém quer mais dialogar. Cada vez, cada um está mais fechado em suas verdades e bloqueios, e aí quando vê, foi criado um monstro que destrói. Precisamos aprender a conversar, escutar e falar no momento certo, que seria até o tom da nossa voz, a gente tem que trabalhar. Mas aí tem aquela pergunta que eu já ouvi muitas vezes a resposta na sala do Décio, da Chanri, do nosso amigo monge, do Zeke, de todas as salas. Mas se a pessoa não muda? Se a pessoa não muda, até quando vai ser isso? Nós temos que fazer a nossa parte, mas eu não posso deixar de seguir a minha caminhada. Nenhuma dor dura para a eternidade. Tudo passa. Tudo passa. Tudo é crescimento para nós. E o nosso maior defeito é não saber escutar. E a pior de todas ainda é querer mostrar para o outro que a gente sempre tem a última palavra. Aí entra o quê? Disputa de espaço. Um quer mostrar para o outro que tem mais força que o outro. E o maior sábio é aquele que se silencia. E eu já disse aqui na sala, eu quero ser uma rainha do meu silêncio do que escrava das minhas palavras. Porque ser escrava das palavras, essa é doída. Esta dói.
Porque a dor do arrependimento é a pior de todas. Por que eu disse aquilo na hora errada? Por que eu não mantive a minha língua dentro da boca? A Frater colocou que ninguém, muda ninguém. Mas a gente pode ajudar aquele irmão. Nós podemos ser o exemplo para ele. Com a nossa paciência, nosso amor. Mas como que pode? Eu falo tanto mal da Rô, mas a Rô sempre me dá o ouvido, ela sempre me dá uma palavra de carinho. Até que um dia essa pessoa vai se envergonhar e não vai mais falar mal da Rô. Aí deixa eu ver aqui, o nosso amigo Décio colocou, isso que o Jair diz acima é porque eu quero que prevaleça a minha verdade. Você tem a sua, eu a minha, e existe uma verdade absoluta que é a verdade divina. Mas se a minha verdade, não prejudica as pessoas, e aí acho que é isso que prevalece. Se a tua verdade não prejudica as outras pessoas, a gente segue adiante. Mas quem realmente conhece essa verdade e conhece as leis de Deus, nunca vai duelar com o seu próximo. Bem pelo contrário. Porque quando a gente duela com o seu próximo, a gente está se duelando consigo mesmo. Com as nossas dificuldades, as nossas ainda mazelas que carregamos dentro de nós. Então, voltando aqui. Embora suas atividades dignas, respeitosas e fervorosas nos ideais espíritas lhe conferissem notável proteção espiritual, os adversários da bondade, com o objetivo de atormentá-lo e atrapalhar a organização da reunião de estudos, alertadores envolveram os frequentadores em vigilantes, ferindo-lhe a alma desta forma: Israel, não precisamos tanto de estudo. Como a gente ouve isso na casa, ou aqui mesmo na sala. De novo vão ter que estudar esse livro. Eu já ouvi muitas vezes trabalhadoras quando eu dizia, bom, no ano que vem nós vamos estudar o livro dos Espíritos. Puxa vida, de novo esse livro? Eu já li 500 mil vezes. Aí eu pergunto, bom, se tu leu, então agora a gente vai estudar ele. O que tu acha? Ler é uma coisa, estudar é outra. A gente pode ter coisas novas, trazer um outro estudo, mas as obras, cada vez que a gente lê e estuda aquele livro, a gente vai interpretar ele de uma forma diferente. Como que eu não vi isso aqui antes? Mas agora, naquela época eu não entendi dessa forma, agora eu estou entendendo dessa. É como se abrisse aquele leque lá no nosso subconsciente, e é assim que funciona. A gente vai entender, interpretar conforme o nosso amadurecimento. Aquele livro, O Pequeno Príncipe, eu me lembro quando há 20 anos atrás me deram de presente, lê esse livro para te aprender a crescer. Eu disse, que eu quero com esse livro de criança? Tu vê como eu era hipócrita, Nossa Senhora. Que eu quero dar rir, Aí um belo dia eu peguei esse, eu vou ler. Não achei graça. Belo dia, eu guardei o livro. A segunda vez li. Quando eu comecei a doutrina, eu me lembro que a palestrante falou nesse livro. E eu disse, alto lá. Vou ler de novo. Nossa. Eu não sei quantas vezes eu já li esse livro. Eu acho ele fantástico. É um livrinho bobo, que quem olha não me diz nada. Mas eu acho que a gente só passa a entender a mensagem daquele livro conforme o nosso amadurecimento, o nosso entendimento, a nossa evolução interior. Assim é o nosso trabalho na casa espírita. A gente só vai passar a entender realmente o verdadeiro valor do estudo na casa,
o verdadeiro sentido da gente estar ali quando a gente passa a respeitar, passa a seguir as regras da casa espírita, passa a entender que a casa tem um estatuto, tem que ser colocado em prática. Assim como na nossa casa, o nosso lar também tem um estatuto. Não tem? Nós temos que pagar água, temos que pagar a luz, temos que limpar, lavar a louça, comprar comida, temos que trabalhar para poder sobreviver. Quem tem filho tem que fazer os filhos ir para o colégio, quem tem marido tem que respeitar. Tudo isso é um estatuto do lar. Mas tem um estatuto maior ainda, que se chama amor. Que quando é tudo isso feito com amor, não se torna nada difícil para nós. Então, quando aqui começa a dizer, Israel, não precisamos de tanto estudo, você já está velho. Quantas vezes uma pessoa de idade diz assim, eu estou muito velho para estudar, Rô. E desde quando que espírito envelhece? Teu espírito não é velho, não. E desde quando que as leis, a doutrina nos ensina que quando a gente ficar velho não precisa mais estudar? Se aposenta. Aí são as desculpas, as bengalas. Mas eu não enxergo direito. Não sei ler. Não sabe ler, mas tu vai participar dos estudos. Tem aqueles que lê e tu vai ouvir, vai observar. Tá com problema de visão? A gente sempre dava um jeitinho. Vamos fazer um óculos novo? Não pode? Vamos ver o que tem lá na caixinha da casa pra gente mandar fazer um óculos pra ti. A gente sempre tem que ter uma solução. Pra tudo tem solução. Até a morte tem. Então a gente não pode deixar que essas pessoas que sempre têm uma desculpa, a gente caia no papo delas. Porque senão a gente acaba também se envolvendo naquele marasmo. Tá bom, tu acha que não deve ter estudo? Tá bom, então não vamos estudar. Não, tem que estudar sim. Né? Aí o Shuki diz, a verdade no final é que ninguém ensina quem não quer aprender. Mas eu discordo, Shuki. Sabe por quê? Tu pode não estar querendo aprender, mas aqueles que às vezes te acompanham, que ficam ali na tua volta, aqueles vão aprender alguma coisa. Aqueles vão aprender alguma coisa. Sim, faz, por isso que tem tudo o seu tempo. Mas alguém vai ser beneficiado, Shuki. Alguém vai. Se ele está ali contra a vontade dele, aquilo é passageiro. Porque isso também já aconteceu comigo. Quando eu comecei na doutrina, que eu sentava naquela cadeira na sala de estudo, que era uma turma grande, eu não suportava a coordenadora dos estudos. Eu já contei aqui na sala. Eu não suportava ela. Eu dizia, meu Deus, o que essa mulher fez pra mim que eu tenho... Eu tinha uma raiva dela, uma raiva que eu me tremia todinha. E eu dizia, eu vou me embora, eu vou ficar aqui. Não vou estudar com essa mulher. Eu pensando. Aí, sempre sentava uma pessoa do meu lado. Uma amiga. Quando ela via, ela sentia aquilo, ela botava a mão em cima da minha perna. E depois eu fui entender. Ela me passava toda a energia boa. Eu tomava uma jarra d'água. Ela me servia, eu só tomava, eu dizia 1001, 1002. Eu sentia, né? E aí eu comecei a entender, depois de muito tempo, meus amigos, que quando isso acontecia, os meus pés ficavam gelados. Eu dizia, meu Deus, mas é verão? Como é que pode? Claro, o que acontecia? Eu abria o portal para aqueles irmãozinhos negativos, as energias baixas. E aí, quando ela começava a fluir água para me tomar, e botava a mão em mim,
e ela só, acho que ela mentalizava para mim, calma, calma, ela vibrava, rezava, eu começava a sentir um calorão, calorão. Eu sentia meu coração que estava batendo acelerado, já ia diminuindo. Eu começava a participar nos estudos. Ela olhava para mim, ela dizia, pode ler esse capítulo, Rô. Podia escrever, que quando ela mandava eu ler um capítulo, falava alguma coisa que era sobre paciência, tolerância. Sempre caía alguma coisa para mim naquele sentido. Então, meus amigos, nós temos que entender que o estudo, se a gente não perseverar, se a gente não ser resignada e não ir adiante, a gente não vai aprender a saber lidar. Então, eu passei por isso, mas eu tive alguém que ficou ali me segurando, porque os amigos da luz, Deus sempre vai colocar um anjo amigo do nosso lado para que a gente não desista. Agora, eu tenho o meu livre-arbítrio. Eu posso pegar a bolsa e ir embora. Aí vai ser mais complicado, como disse ali o nosso amigo, o Chuck, né? A gente tem a nossa escolha. Ninguém força ninguém. Mas nós temos que lutar conosco, dentro de nós, essas repulsas, né? Então, para encerrar aqui, essa partezinha aqui dessa página, vamos lá. Então, por que não aposenta suas ideias antigas? Ofereça oportunidade aos que estão chegando. Sua época já passou. Vá, faça suas viagens, suas palestras repetitivas e deixe o cargo àqueles que apresentam maior competência. Durante todos estes anos você reinou nesta casa. Agora é melhor que você descanse. Só um minutinho. O responsável pelas atividades doutrinárias sentiu o coração pulsar mais depressa, mas manteve-se firme, pedindo a Deus o ajudasse a tolerar e a esclarecer o quão importante é a continuidade dos estudos espíritas para a manutenção da casa e da causa. Entretanto, os inimigos do bem tentavam de tudo, inclusive contra sua própria vida, do que foram naturalmente impedidos pelos benfeitores. Certa noite, quando as horas avançavam para a madrugada, os espíritos do Senhor convocaram importante assembleia, retrucando os cooperadores encarnados de cada departamento da casa, incluindo as obras assistenciais com o objetivo de apoiá-los. Reunidos os representantes dos trabalhos do Cristo, acompanhados dos tutores espirituais responsáveis pelas respectivas tarefas, o mentor cumprimentou-os desta maneira. Bom, o que seria aqui? Quando nós somos levados, vamos supor aqui, nós todos aqui, trabalhamos numa casa espírita, cada um tem a sua tarefa. Então, na casa espírita tem o diretor do fraterno, tem o diretor do passe, o diretor do socorro e assim por diante. Então, o que acontece? Eles reúnem, chamaram todos aqueles que eram responsáveis para uma reunião na espiritualidade. E cada um de nós foi com seu mentor, aquele que é responsável pelaquela atividade, daquele trabalho, para essa reunião, para que eles pudessem nos passar as orientações e todos os cuidados que nós deveríamos ter, né, na casa. Queridos amigos e irmãos, neste momento delicado é necessário nos colocarmos em guarda. Os encarnados estão sendo experimentados e preciso estar alerta nas tarefas edificantes. Primeiramente, continuou o mentor, é necessário lembrar que a nossa casa espírita foi edificada por
por dedicados idealistas com o objetivo de viver e divulgar os ensinos da doutrina espírita, revivendo a mensagem cristã. Não desconhecemos as dificuldades, não ignoramos os problemas. Confiamos, contudo, na proteção espiritual que brota do mais alto como chuva luminosa, inspirando e amparando todos os que trabalham com sinceridade na seara do Senhor. Entretanto, se somos representantes do Espiritismo, não podemos esquecer de valorizarmos a pureza doutrinária, colocando-nos à disposição para estudarmos, irradiarmos as verdades codificadas por Allan Kardec. Neste momento, grave prosseguiu o orientador, iluminando, pelo qual passa a nossa casa. Os adversários têm se valido das imperfeições humanas para semear a discórdia, implantar a competição entre os cooperadores invigilantes, mexer com a vaidade, irritar os corações, desestimulando as realizações cristãs. Desta forma, seus irmãos, somos todos responsáveis pela continuidade do empreendimento redentor. E, se dispomos de maiores esclarecimentos, temos o dever de testemunharmos mais. Assim evitemos, a qualquer custo, desenvolvermos as fofocas destruidoras, a maledicência, as disputas e etc. Todos somos importantes. É necessário, nas funções que abraçamos, lembramo-nos de Cristo. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor, e o servidor de todos. Aproveitaremos este encontro de estudos, promovido pela Diretoria de Doutrina, sobre nossa inspiração, para durante todo o trabalho, envolvermos, quando pudermos, os expositores, iluminando-lhes as consciências e esclarecendo suas ideias, ajudando-os na organização do pensamento, em fim de que as palavras orientadoras possam chegar aos corações da maneira mais clara possível, fazendo com que seja exaltado o compromisso com a discrição, a tolerância, o zelo pela doutrina espírita e a fraternidade entre os trabalhadores e frequentadores. Neste momento, um instrutor fez pequena pausa, como se estivesse organizando as ideias, do que foi questionado por um dos cooperadores encarnados. Afinal, por que nossa casa está sendo perseguida? Por que estamos sendo tão atacados desta forma? Querem os inimigos do amor destruir alguém em particular? Não, esclareceu o espírito amigo. Os adversários são inimigos gratuitos da casa e desejam destruir a obra de Jesus no planeta. Entretanto, os trabalhadores imprudentes cooperam para aumentar o problema à medida que oferecem brechas no caminho. Isso tudo é, de certa forma, compreensível, uma vez que são companheiros em aprendizado rumo à própria perfeição. No entanto, os obsessores devem ser contidos e educados amorosamente. O Evangelho de Jesus é essencialmente educativo, e é uma pena que seja esquecido algumas vezes. E quando isso acontece, os amigos encarnados entram em sintonia com os adversários, tornando seus representantes na terra. Porém, aqueles que permanecerem firmes, valorizando pelo próprio exemplo a mensagem cristã, nos permitirão o auxílio na proporção direta do trabalho no campo do bem, contribuindo para a modificação dos adversários, fazendo com que o equilíbrio retorne naturalmente. Do mal sempre se pode tirar o bem. E o que se poderá
extrair dessa situação são as provas para todos os estudantes do Espiritismo na grande escola em que se converte o centro espírita. Por isso, meus amigos, perseveremos. Uma pleiade de entidades celestes garantirá a nossa proteção, desde que pratiquemos as verdades reveladas por Jesus. Assim, valorizemos as boas atitudes, estudemos e vivamos sempre a mensagem evangélica, evitando com isso as infiltrações indesejadas. Sendo a casa espírita um templo de trabalho e amor, é importante defendê-la da penetração das trevas no campo do nosso ideal. Então vocês viram que coisa assim, eu fico como é que eu vou dizer, leve, quando a gente sabe que os amigos da espiritualidade, olha o que eles fazem por nós, nos levam, nos mostram, nos explicam, nos ensinam como lidar com as nossas ainda imperfeições, com esses vícios que trazemos ainda adormecido, que às vezes acontece algo para que ele possa despertar. Mas se a gente pode despertar esses vícios, né, ainda, vamos dizer assim, do mal que nos prejudicam, por que não despertar os vícios bons? Por que não transformar a raiva no amor? Por que não despertar a compreensão? Por que não despertar a paciência, a tolerância? Por que a gente dá mais preferência ainda para o ódio, para a mágoa? Né? Então, vamos ler aqui o que o pessoal colocou. Voltando aqui, a Eugênia disse: estamos no caminho. Creio que o maligno se levanta para evitar que o bem seja feito. Muitas vezes somos fracos. Por isso, Eugênia, devemos sempre estar atentos e vigilantes para não deixar a sintonia baixar e abrir guarda para eles. Ficam na espreita esperando a nossa vigilância, Eugênia. Chanré diz: sim, todos aqueles que trabalham para o bem só são atacados pelas forças do mal. Mas se nos mantermos firmes na visualização do caminho do mestre, eles podem tentar, mas não terão força para furar o bloqueio. Exatamente, Jair. Frei Rogério nos diz para orarmos sempre, pois nossa hora é agora e a nossa encarnação mais importante é esta. Então, eu quero aqui, só deixa eu marcar aqui onde eu parei para mim depois saber. Nós ainda vamos continuar esse capítulo na outra aula de segunda-feira. Porque é um capítulo que ele não é muito grande, mas é tão importante a gente não atropelar os estudos, né? E eu separei aqui para a gente finalizar, mas antes, ficou alguma dúvida sobre esse estudo de hoje? Ficou alguma dúvida? Então vamos lá. Eu separei aqui uma mensagem que é de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que fala: a única propriedade real na vida é aquela dos bens ou dos males que incorporamos à própria alma. Dos bens que constroem o paraíso da consciência feliz, é dos males que levantam o purgatório do coração que escolhe os espinheiros do remorso, por recurso de pavimentação do próprio caminho. Não te agarres aos patrimônios terrestres, de que te fazes usufrutuário provisório, a fim de que aprendas no serviço e na caridade a buscar em teu benefício a riqueza incorruptível da luz. Basta um leve olhar
ao pretérito, para que reconheças a insânia de que quantos passaram no mundo antes de ti, senhoreando as bênçãos do solo e devorando o suor dos semelhantes, como se o tempo e o espaço lhes pertencesse. Os museus jazem repletos de baixelas preciosas, de quantos se supuseram senhores exclusivos do pão, das armas, fidalgas, de quantos zombaram dos direitos do próximo, da indumentária brilhante daqueles que transformaram o domínio indébito em sua feroz paixão. A delos e numismatas retém consigo os remanescentes de todos os que monopolizaram a roupa devida aos nus e às moedas surrupiadas, à fome e ao remédio dos infelizes. Coleções de cinzas douradas guardam a usura e a vaidade, a mentira da bolsa estéril, o engano cruel da posse inútil. Aproveita, deste modo, a tua hora no corpo denso e faze circular os valores da bondade no vintém que possa nutrir a paz e o conforto imprescindíveis ao companheiro da retaguarda com aflições maiores que as tuas. Recorda que se o onzenário e o egoísta retiram o azinhavre e a solidão da sombra a que se afeiçoam a alma fraterna e amiga, extrai a esperança e a paz da claridade que veícula. A cobiça junta a prata e o ouro da terra, como quem amontoa pedras incendiadas sobre a própria cobiça. Mas a fé que se consagra a Jesus, em se devotando à alegria e à felicidade dos outros, amealha para si mesma, hoje e sempre, os tesouros imperecíveis do céu. Então, isso mostra que não é só aquilo que a gente com os olhos vê, que é o material. O que prevalece é realmente os nossos sentimentos. Eu posso não demonstrar o quanto meu coração tem amor, né? Eu posso não transparecer tudo isso, mas o que para mim prevalece é a qualidade desse amor. Não é a quantidade, é a qualidade dele. E quando a gente realmente ama, nunca ninguém vai conseguir destruir esse amor. Por mais que venham pessoas nos desafiar, por mais que venham pessoas falar mal de alguém, destruir, querer destruir o teu sentimento pela pessoa, quem ama não dá ouvidos. Quem ama não dá ouvidos a fofocas. E a gente só pode acreditar aquilo que os nossos olhos veem, não o que os outros falam. E para a gente ser feliz de verdade, a gente tem que aprender a respeitar a privacidade das pessoas. As pessoas, nenhuma é igual. Nós temos 5 dedos. E se olharmos para esses 5 dedos, eles todos são diferentes. E assim são as pessoas. Mas a gente pode aprender a cativar as pessoas. Como disse a Chanry, como disse a Frater e outros, a gente só pode dar o que tem. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho porque eu vou sofrer. Então, se eu tenho amor, eu vou dar esse amor, mas ele não vai me fazer falta. Bem pelo contrário, ele vai se multiplicar cada vez mais. E se hoje eu sou sozinha, se hoje eu estou aqui ou fulano está lá,
é porque nós temos ainda uma missão maior, a valorizar esta oportunidade de estarmos só naquele lugar e saber valorizar aqueles momentos que Deus nos deu de trabalhar o nosso íntimo, contemplar o que está em volta. Eu não posso exigir do meu próximo aquilo que eu não consigo fazer. Então, esse é o maior bem. Não cobiçar o que o outro sabe fazer, mas ter a humildade de ir lá e dizer: eu queria tanto aprender, tu pode me ensinar? Gostaria tanto de tentar fazer, tu me ensina a fazer? Né? Aí vamos ler o que o Shuki colocou. Não importa o quanto acreditamos gostar de alguém, não temos direito algum contra o livre-arbítrio dessa pessoa. Deixe livre e seja livre. Correto. Mas no momento que a gente se conscientiza que essa liberdade que a gente está dando e está tendo não vai nos causar sofrimento, porque tudo que causa sofrimento não é bom. E se hoje ainda a gente sofre por alguma coisa, e se hoje ainda eu tenho algumas sequelas, é porque no passado foi o que mais me prejudicou. Foi o que mais ainda, né, me judia, que ainda eu trouxe nessa existência. São sequelas que a gente traz ainda nessa existência. Bom, queridos amigos, nosso horário aqui hoje, as meninas nem me avisaram, né? A gente se empolga. A Andréia sempre me manda aqui um recadinho, não me mandou, né, Andréia? Eu fui indo, agora que eu fui olhar aqui para o relógio. Eu quero agradecer desde já a todos que aqui estão, a nós encarnados, aos nossos amigos desencarnados, sempre aqui juntos num só pensamento, buscando, nos ajudando, a gente aprendendo um com os outros, né? Quero avisar também que a nossa amiga a nossa Luz do Luar já saiu do hospital, saiu sexta-feira, já está em casa. Ela só ainda não entrou porque ela está muito debilitada, tá? Ela ainda está muito fraca, mas ela está bem. E ela pediu para avisar a todos que assim que ela tiver em condições de estar no computador, ela vai conversar com um por um, vai mandar uma mensagem para cada um no Face de agradecimento, né, pelas vibrações, pelo carinho. Então ela manda dizer para todos assim, ó, muito obrigada pelo carinho de todos, pelas mensagens que foram inúmeras. Vocês não fazem ideia o que aquele PVT do Face me deixava mensagem para passar para ela, né? E isso mostra que essa energia, as vibrações que cada um emanou para ela, né, ela recebeu. E Deus foi muito grato com ela. Assim como eu peço pelo nosso irmão Sol, né? Porque ele também está precisando de muita força, de muitas vibrações, que a gente possa assim todo dia lembrar dele, o nosso Sol Brilhante, que é um colega aqui do Pautalk. Ele precisa de muito assim, carinho, de muita atenção. Ele mora sozinho, ele está no hospital, está muito doente. Então todos nós temos as nossas dificuldades, né? E se nós pudermos fazer a nossa parte de uma forma que é através da prece e das vibrações, esse é um poder que carregamos dentro de nós que ninguém nos tira. Ninguém nos tira. E a gente pode assim oferecer para essas pessoas, esses irmãos, a gente reverte para nós, né? Primeiro eu recebo, depois eu emano, recebo. Eu tenho esse poder também de me fortalecer, de tratar das minhas enfermidades, né? Seja todos os nossos órgãos, as nossas células. Então, muito obrigada. Um beijo enorme no coração de todos os irmãos aqui presentes. Lembrando que a nossa sala é sempre segundas e quintas-feiras. E muito obrigada, viu, Jair, que veio nos visitar hoje aqui. Eu vi que também estava o nosso amigo,
lá da sala do monge. A nossa amiga às vezes está aqui, a Eugênia também ajudando. A gente fica feliz, viu, de alguns irmãos novos aqui na sala hoje, conhecendo a nossa sala. Volte sempre, todos serão sempre bem-vindos. Estou descendo contigo, Andréia. Obrigada, Rô. Bom demais o estudo. Vamos dar continuidade na próxima segunda. Vamos a um momento muito importante, um momento em que vamos nos abraçar espiritualmente. Vamos colocar, quem desejar, uma água para purificar. Podemos digitar nome na tela das pessoas com as quais vamos vibrar para elas, ou vamos mentalizar essas pessoas. Vamos fazer as nossas ações. Se o som estiver alto, por favor, me avisem, tá? Vamos então, nesse momento, imaginar-nos de mãos dadas. Estamos fazendo um grande círculo. Damos aquela mão, aquele aperto de mão saudoso, amigo. E essa corrente de mãos traz muita luz, uma linda energia. É maravilhoso estarmos reunidos. Na nossa frente, no meio do círculo, uma grande luz. E é cada vez mais brilhante. Fica cada vez mais fácil verificarmos. É Jesus no meio do círculo. O seu olhar sempre meigo e carinhoso para cada um de nós. Ele vai até cada um, levando o seu abraço. E esse abraço, ele é repleto de saúde, repleto de luz. Esse abraço alivia as tensões, as dores, as mágoas, as angústias, as ansiedades. Esse abraço, ele refaz toda a nossa energia. E Jesus continua a abraçar cada um de nós. Banho de vibrações. Somos gratos pela presença dele. Também, nesse momento, visualizamos aqueles que não puderam vir dentro desse círculo. Visualizamos aqueles que não conhecem as palavras de Jesus. Visualizamos aqueles que estão doentes em hospitais, aqueles que estão em abrigos de idosos solitários, aqueles com os quais temos tanta dificuldade de convívio. E todos estes, recebem essa luz e esse abraço de Jesus. Mentalizamos neste momento as águas que separamos. E dentro delas, aquele remédio necessário ao nosso refazimento material. Senhor Jesus, somos gratos por mais uma tarde de estudo e de esclarecimento. E que possamos estarmos mais fortes, corajosos
diante dos desafios diários, que são muitos e para todos, mas que estejamos resolutos no caminho melhor, numa estrada mais iluminada, mais corajosos e mais convictos de que temos cada dia há melhores condições na espiritualidade do que desencarnados. Sustenta-nos, Jesus, com o teu amor e com a tua luz, e leve para o lar de cada um Rô, Tico-Teco, Fraterna, Xori, Eternidade, Dulce, Vero, Ligeiro, Lívia, Wagner, Flash, Mac, Ana Laura, Décio, Patrícia, Silvia, Almicídora, Dimini, Lobes e Promeu. Todo aquele refazimento espiritual no ambiente, toda aquela fluidificação das áreas, limpeza e harmonização na mente de cada um dos seus ambientes. Obrigada, então, mais uma vez, pela grande oportunidade de estudo e esclarecimento. Que assim seja. Nesse momento, vamos dar continuidade à nossa tarde e vamos pedir à nossa irmã Verônica, quando estiver pronta, levantar a sua mão. Vamos agradecer. Vamos dando finalização ao nosso estudo, à nossa tarde, com a nossa prece final. São todos bem-vindos na quinta-feira, às 14h30. Um grande abraço em cada um. Vera querida, estou passando o livro. Vamos continuar nesta vibração, sentindo muita paz, muito amor e tranquilidade em nossos corações. Que as bênçãos do céu caem sobre nós, fazendo de nós pessoas melhores e com certeza bem melhores do que quando aqui chegamos, em nossa salinha espírita. Agradecemos ao Mestre Jesus e à espiritualidade responsável por esta atividade, aos nossos mentores e aos guias espirituais, a presença nesta tarde, que nos trouxe equilíbrio para os trabalhos aqui realizados. Agradecemos a presença de todos, pois sem vocês não teríamos com certeza o mesmo resultado obtido. Que continuem em paz no decorrer da semana e com Jesus em seus corações. Muita paz e luz para todos. Um beijo em seus corações. Agora eu vou colocar uma música para que assim sejamos dar por encerrado.